Oi, bom dia. Café comigo hoje. Roda a vinheta que o tema é consciência. Gente, só para vocês entenderem a dinâmica do meu dia a dia aqui em Portugal. Geralmente eu acordo 6, 6h30. Aí eu faço meu pequeno almoço, às vezes eu faço meu alimento também para economizar. E aí eu venho pro trabalho. Como eu tenho que pegar ônibus, às vezes metro, essas coisas, eu nunca sei o horário e tal. Então eu prefiro chegar cedo do que chegar atrasado. Então, na maioria das vezes eu chego muito cedo, tipo 1 hora de antecedência. Depois eu começo a trabalhar e vou até às 7, até chegar em casa. Não, aí depois daqui eu vou pro ginásio. Das 7h30, 8 eu chego no ginásio, me troco, treino. Das 8 até mais ou menos umas 10, porque aí eu fico em câmera lenta, às vezes eu paro lá para comer alguma coisa. Umas 10 horas eu saio, 9h30, 10. Vou para casa, já tô morrendo de sono, deito e durmo. Então durante a semana eu não tenho muito tempo. Esse é o único momento, mais ou menos, do dia que eu tenho para gravar. Então, por exemplo, hoje nessa 1 hora, agora são 9h20, eu começo a trabalhar às 10. Então eu tenho 40 minutos para gravar, para falar com vocês. Aí amanhã eu tenho mais uns 40, 50 minutos para editar o vídeo e colocar no ar. Então, aí eu sempre fico pensando no lugar, porque eu gosto de fazer o ambiente ao ar livre. E às vezes o vídeo não tá do jeito que eu queria que estivesse, por causa do contexto, do barulho. Agora tá tendo uma obra super barulhenta aqui na frente. Então assim, relevem tudo, é uma fase. Eu acredito que logo logo vai melhorar. Se o vídeo tiver muito ruim o som, não dá para entender, vocês comentem aqui que eu vou tratar de procurar um outro canto, mas é porque isso aqui dá muito jeito. É na esquina do meu trabalho, enquanto eu tomo meu café eu fico esperando, é cômodo. Mas se vocês acharem que não rola, que não tá funcionando, me faça saber que daí eu vou procurar outro lugar para poder gravar os vídeos. Uma das coisas mais importantes desse processo de mergulho interior, as consciências. Você toma consciência de determinados assuntos e aquilo começa a fazer sentido para você, né? Você percebe que aquilo é uma dor, que às vezes é uma crença limitante. Então você toma consciência de coisas que você sabia que você não tinha, ou você tinha uma noção que tinha, mas, enfim, não sabe lidar com aquela situação. Então, eu tenho percebido que nessa caminhada de 4 ondas da ressonância e depois 7 vezes que fiz constelação e tantos de reiki, agora me aplicando auto-reiki, eu tenho percebido que a consciência, quando a gente toma a consciência, é a parte mais importante desse processo de crescimento. É quando a gente dá o start que quer mudar aquela situação. Então, quando eu comecei a fazer ressonância, enfim, se me dissessem assim, Lino, a gente não pode ter crença limitante relacionada ao trabalho. Então, por exemplo, se você acha que você vai para o trabalho, vai à luta, que é difícil, então você está na sua cabeça. Então, eu achava que eu não tinha isso. Eu achava que eu fosse uma pessoa livre desses pensamentos nocivos. Aí, ontem eu estava gravando um vídeo aqui pro canal e no final eu falei, isso, agora eu vou pro trabalho, vamos pra luta. Na hora que eu falei isso, eu falei, putz, eu tenho uma crença limitante séria em relação a trabalho, essa dificuldade de ganhar dinheiro. E a Beth Russo, que é a minha musa, eu comecei a mergulhar pra espiritualidade por causa dela. Ela sempre falou isso. E todas as vezes que ela tocava nesse assunto, eu falava, não, isso não é um problema meu. Porque nessa época eu morava no Brasil e eu tinha um bom salário. Então eu nunca me senti escasso. Talvez a minha situação de dinheiro naquele momento não me permitia acessar essa minha mentalidade. Agora o que eu percebo? A ressonância, ela me tirou o dinheiro para eu olhar de cara para essas minhas sombras relacionadas a dinheiro. E aí eu tô tendo acesso a questões que eu nunca achei que fosse possível ou que eu tivesse, porque não fazia parte da minha realidade, entende? Essa situação, por exemplo, de contar moeda para ir no mercado fazer compra, isso é muito inédito para mim e tem me ensinado muitas coisas. Então, eu entendi que quando a gente toma consciência de um determinado problema que a gente quer resolver, ali que está o primeiro step, o primeiro passo,
o primeiro degrau para a evolução. Eu sempre falo muito aqui da ressonância no canal, porque a ressonância é a ferramenta do momento que eu estou usando, mas eu já passei por Reiki, já passei por constelação. Aliás, eu tenho aplicado Reiki e feito a RH, porque eu acho que é um combo, uma complementa o outro, um ajuda o outro. Mas eu passei por uma fase de constelação, eu constelei umas 7, 8 vezes. E eu lembro que cada constelação que eu fazia me vinha informações novas para eu poder trabalhar. Uma delas foi que a minha terapeuta falou assim: Lino, na sua história, no seu campo energético, tem muita traição, tem muito estupro, tem muito esse problema, muito dessa energia. Pode ser que seja no seu pai, nos seus avós ou vidas passadas, por exemplo. E eu fiquei com isso na cabeça. E nessa constelação que a gente fez em específico, apareceu a minha avó. E a minha avó carregava muita dor. E as pessoas que estavam interpretando a minha avó, a pessoa que estava interpretando a minha avó, não conhecia, porque era à distância. Eu nunca falei da minha avó em lugar nenhum. A minha avó materna. E a pessoa que estava interpretando ela mostrou uma mulher muito dura, muito severa, muito magoada pela vida. E era a minha avó. Sabe aquela pessoa até um pouco invejosa, um pouco pessimista. Nada pode dar certo na vida dos outros porque ela não teve, então também o outro não pode ter. E isso que ela é de igreja. E aí revelou uma dor da minha avó. Um problema da minha avó. E aí a minha terapeuta falou assim: olha, existe esse problema muito sério de estupro na sua família, tarará, tarará. Se não cortar isso, acaba voltando, porque é uma energia muito forte. Eu fiquei com isso na cabeça. E aí um dia eu fui conversar com a minha avó. Não, eu tava conversando com uma prima minha. Falei assim, a minha prima tava passando por uma dificuldade. Eu falei pra ela fazer constelação, pra fazer reiki e tudo, e ela tava disposta a fazer. E eu toquei nesse assunto. Eu falei assim, olha, porque a minha terapeuta falou que no nosso círculo familiar existe um problema sério de estupro. Essa energia, ela é muito pesada, ela é muito densa. Então, se a gente não olhar para isso, acaba voltando. Então, por isso que nos nossos relacionamentos amorosos, a nossa família toda é tudo muito desorganizado. O negócio não vai para frente. Parece que a gente não prospera no setor de relacionamento. E de dinheiro também, porque uma coisa tá ligada à outra, né? E aí ela falou assim, olha, eu falei assim, acho que em algum antepassado, alguma coisa, a gente tem essa energia, né? Porque se a gente não olhar, seu filho pode ser estuprado, né? Alguém próximo da nossa família pode ter isso. Ela falou assim, Lino, o seu primo, meu irmão, ela me contando, foi estuprado quando tinha 6 anos. Meu primo tem a minha idade. Aí eu falei, o quê? Tipo, como assim? Como eu nunca soube disso? Porque é um tema tabu. Nunca ninguém quis tocar no assunto, mas sim, ele foi abusado quando era criança. Aí eu, meu Deus. Então faz sentido. Então ele foi fiel ao sistema, ele se colocou a serviço do nosso sistema, então ele foi abusado. Então, antes, né, pode ser uma geração antes também pode ter sofrido o abuso. E aí eu fui perguntar para minha avó. Um dia que a gente estava na cozinha, eu queria perguntar, mas de uma maneira menos invasiva. Aí eu falei, vó, como que foi, né, o seu casamento, sua infância? E aí a minha avó, com muita mágoa, com muito ódio da vida, ela falou assim, eu me casei muito cedo. Eu detestava seu avô. Aí eu, casou com quantos anos? Ela, com 12. E com 13 eu já tive o primeiro filho. Aí na hora que ela me contou isso, e meu avô era mais velho, ele tinha tipo 18, 19 anos. Então, quando ela me contou essa história, me veio o estupro. Então, imagina, a minha avó, mãe da minha mãe, ela teve 8 filhos que foram frutos desse relacionamento. Ela detestava meu avô. Até hoje, quando ela fala do meu avô, ela carrega muita mágoa dele, porque parece que ele batia nela. Ele tinha relacionamentos contra a vontade dela. Também, minha avó também teve abortos, porque ela morava num sítio, numa região afastada, então também teve muita escassez. E aí quando ela tocou nesse assunto, que ela teve essa vida toda, que era uma vida que ela não queria ter vivido,
Aí eu tive uma consciência. Então, por exemplo, minha mãe, minhas tias, meus tios, todos, absolutamente todos, são 8 irmãos. Ninguém deram certo na vida. Todos são separados. Ou todos tentam, namora, larga. Para vocês terem uma ideia, desses 8, 3 filhos dela moram com ela na casa. Então são pessoas assim que são bem esclarecidas, são pessoas espertas, mas que não conseguiram ir para a vida. Eu tenho um tio que ele durante um tempo, ele exerceu um cargo de importância na Coca-Cola, na empresa, e no interior de São Paulo. E ele é gay, ele não consegue se lançar, ele não vai, ele é um rapaz novo, bonito, ele tem uns 40 e poucos anos, quase 50, mas assim, ele nunca conseguiu se libertar dessa energia densa. A minha mãe é a mesma coisa, minha mãe sempre se relacionou com homens errados. A gente falava que ela tinha um dedo podre para homens, mas hoje eu já tenho consciência que esse dedo podre é essa energia que está na família. E eu sinto que isso reverbera em mim também, por exemplo. Às vezes eu tenho vontade de estar num relacionamento saudável, feliz, mas às vezes eu acabo replicando, como eu posso dizer, movimentos que minha mãe já fez, que meu pai já fez, né? Então, num vídeo que eu falei sobre relacionamento há pouco tempo, eu falei que teve uma situação que meu ex-namorado, ele me traiu, e aí eu fui conversar com ele e tal, ele começou a chorar, eu vi o meu pai ali, a mesma situação, o mesmo rosto, a mesma cara. Então, inconscientemente, a gente procura pessoas que estão no nosso sistema, no nosso campo, para a gente tentar mudar a pessoa. É como se eu conseguisse mudar o meu namorado, o meu ex-namorado, era como se eu estivesse mudando o meu pai, mudando a história do meu pai. Enfim, é uma coisa louca, mas tudo parte da nossa cabeça. Esse vídeo vai ser curtinho porque eu tô morrendo de frio. Eu vim só com essa blusinha e tá um vento. Então, aí quando eu tava gravando esse vídeo, eu tomei essa consciência do tipo, vamos pra luta, eu vou pro trabalho agora. E eu não acredito que eu tô fazendo isso, porque eu achava que eu não tivesse essa crença do trabalho, que o dinheiro pra mim tem que vir com muito suor, com muito esforço. Agora eu tô fazendo reprogramação mental do professor Hélio, de prosperidade. Então todo dia eu coloco o fone e ele fica falando coisas, eu fico lá meditando e tem feito sentido muitas questões pra mim. Então, quando eu fiz constelação, a constelação me trazia questões que estavam debaixo do tapete, que eu nem sabia que eram questões. Então, quantas questões da minha mãe, da minha irmã, do meu pai, que a constelação emergiu, que me deu ferramentas para poder olhar para aquilo e começar a trabalhar aquilo. Então, se vocês pensam em fazer outras ferramentas além da RH, eu sugiro que faça a constelação porque é lindo, é um movimento muito de você olhar para os problemas da sua família e começar a entender. Antes disso, antes de fazer constelação, eu tinha uma certa mágoa da minha mãe, porque ela me deu para o meu avô, ela nunca pareceu muito interessada em cuidar de mim, nunca, se não partisse eu ligar para ela, ela nunca ligava para mim e tal, e essa dinâmica continua ainda hoje, inclusive hoje é aniversário dela, te amo, mãe, mas depois que eu fiz constelação, nas primeiras constelações a minha terapeuta conseguiu me mostrar uma situação que eu não enxergava, e hoje eu já não culpo mais, ou eu não cobro mais da minha mãe. Ela deu o máximo que ela podia me dar dentro das condições dela. Então eu acolho. É um movimento de amor. Então eu não cobro mais a minha mãe. Antes eu era uma criança muito chata, fui um adolescente muito chato, jogava muitas coisas na cara. E hoje eu basicamente só aceito e entendo que minha mãe teve uma vida muito difícil porque veio da minha avó, e minha avó teve uma vida mais difícil ainda. Então cabe a mim só acolher essa dor do meu sistema e não querer replicar, não querer levar isso adiante. Então, em resumo, o vídeo trata sobre consciência, como é importante a gente trazer para o consciente coisas que estão no subconsciente. Eu nunca me achei uma pessoa escassez, com uma mente de escassez. Eu sempre gostei de luxo, sempre gostei de coisas boas, sempre trabalhei com luxo. Então,
conscientemente eu nunca achei que isso fosse uma questão para mim. Só que agora, quando a RH, quando a Onda tem me mostrado coisas que eu não achava que eu precisasse olhar mais, ali eu percebi que existem dores, que existem crenças que me foram incutidas, que eu preciso me libertar disso. E o professor Hélio fala, nessa reprogramação mental que eu faço, se você acha que o dinheiro é sujo, se você aprendeu isso, com certeza você tem uma crença limitante do dinheiro. Então, às vezes, quando eu pego uma moeda, eu fico pensando nos germes, nas bactérias. É quase como se andasse de ônibus, sabe? Então, eu preciso me libertar disso. Agora que eu trouxe para a consciência, como é que faz? Né? Então, você precisa fazer os seus movimentos de soltar, de gratidão e soltar para o universo. Então, me faça saber aqui nos comentários quais foram as crenças ou quais foram as consciências que vocês trouxeram para o consciente para vocês trabalharem, porque essa troca que a gente tem aqui nos depoimentos, ela é muito importante porque ajuda muitas pessoas, inclusive a mim. E se você está assistindo o canal e não é inscrito, por favor, se inscreva, curta, compartilha, clica aqui no sininho, porque isso é muito importante para o YouTube entender que meu canal é relevante e para ele mostrar para outras pessoas, para crescer, para a gente crescer essa comunidade e para futuramente eu poder me dedicar exclusivamente ao YouTube. Um beijo para todo mundo, tá muito frio aqui, vou trabalhar e vai ser um dia leve, tranquilo, o dinheiro vai vir com muita facilidade para mim. Beijo, tchau!